Chegamos aí ao último vídeo aqui da nossa playlist de eletrodinâmica, né? Os últimos exercícios da nossa lista. Beleza, terceirão? Beleza, gatinhos e gatinhas? Agora falando sobre circuitos elétricos. Já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Esses primeiros 3 exercícios, 17, 18, 19, são de circuitos em série, né? No qual os resistores estão associados em série, né? Ou seja, em sequência, né? A corrente elétrica tem apenas um caminho para percorrer. Então a corrente elétrica é igual em todo o circuito. E a resistência equivalente? A resistência equivalente do circuito é a somatória das resistências, né, dos resistores. Então, uma vez, né, que a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer, então ela enfrenta a resistência do resistor 1, enfrenta a resistência do resistor 2 e assim sucessivamente. Então as resistências se somam. Então, primeiramente, vamos encontrar a resistência equivalente aqui desse circuito, que é 4 ohms mais 6 ohms. A resistência equivalente é de 10 ohms. Beleza? Guarda esse valor aqui. Na leitura do exercício, né? Ele quer que a gente determine a corrente e a tensão de cada resistor, sendo que a tensão total aplicada entre os pontos A e B é de 20 volts. A tensão aqui aplicada no circuito é de 20 volts, certo? Só que cada resistor ele recebe uma parte dessa tensão, né? Nos circuitos em série é isso que acontece. A corrente é a mesma, a corrente elétrica é a mesma no circuito todo, porém cada resistor ele recebe uma tensão aí diferente. Se eu já achei a resistência equivalente ali, que é 10, eu posso aplicar aqui na minha piramidezinha do Uri, né? Aquele esqueminha da primeira lei de Ohm, para que eu possa determinar qual que é a corrente elétrica ali no sistema, né? A corrente elétrica é dividir a tensão pela resistência. Como a gente já viu que a resistência equivalente é 10, o exercício me diz que a tensão é 20, então 20 dividido por 10, aqui ó, aqui ó, toma. A corrente elétrica que atravessa ali todo o circuito é de 2 amperes. Se eu sei a corrente que atravessa os resistores e sei as resistências dele, eu posso calcular a tensão em cada um deles, né? A tensão no primeiro resistor é igual à resistência dele vezes a corrente que está atravessando ele. Então, a tensão no resistor 1 ele tem resistência 4 vezes 2, que é a corrente que atravessa ele. Então, a tensão que aquele ali está sofrendo é de 8 volts. O resistor 2, né, está sofrendo uma tensão aqui que a gente vai chamar de U2, é igual à resistência dele vezes a corrente que o atravessa. Então a tensão aplicada nesse resistor 2 a resistência dele é 6, a corrente que o atravessa é 2, então a tensão que ele sofre ali, 6 vezes 2, 12 volts. Observe que o resistor 2 é 12 volts, o resistor 1 é 8 volts, a somatória deu 20 volts, que é a tensão total do circuito. Então tá aí, resolvido o exercício 17. Vamos lá para o exercício 18.
Na associação em série abaixo, a tensão sobre o resistor R2 é de 4 volts. Determine a tensão de cada resistor e a tensão total. Então, beleza. Vamos aqui. Vou desenhar um esqueminha aqui que eu gosto de manter ele próximo de mim, que nos ajude. Fechou. O que eu sei? Eu sei que o resistor 2 tem 2 ohms de resistência e sei que a tensão que aplica nele é de 4 volts. Com isso, eu consigo encontrar a corrente elétrica que está atravessando esse resistor 2, não é? A corrente elétrica é igual a tensão sobre a resistência. Não é isso que está mostrando aqui a nossa pirâmidezinha? Então a corrente elétrica que atravessa ele é, o exercício falou que a tensão aplicada nele é 4, a resistência dele é 2, então a corrente elétrica nele é de 2 amperes. Beleza? Como é um circuito em série, a resistência, a corrente elétrica que percorre o resistor 2 é a mesma corrente elétrica que percorre o resistor 1 e que percorre o resistor 3, né? A corrente elétrica do sistema vale 2 amperes e é a mesma em todo o sistema. Desculpa. Então, o que o exercício pede para a gente calcular? Pede para calcular a tensão em cada resistor. A tensão no resistor 1 é a resistência 1, que é a resistência dele, vezes a corrente. A tensão no primeiro é a resistência 1 aqui, né? 4 ohms. A corrente é 2. Então no resistor 1 ele está sofrendo uma tensão de 8 volts. E no resistor 3, resistor 2, já sabemos que a tensão que ele sofre é 4 volts. E no resistor 3, a U3 é a resistência 3 vezes a corrente. Então a tensão nele é, a resistência dele é 8 volts, a corrente é 2 amperes. Então a tensão que esse resistor 3 está recebendo é 8 vezes 2, 16 volts. Tá? O exercício pediu a tensão de cada resistor e também a tensão total. A tensão total é a soma, né? A U total aí é a soma de todas essas voltagens. Então a U total é, a tensão no primeiro resistor é 8 volts, a no segundo é 4 volts, a no último é 16 volts. Então a tensão total é 8 mais 4 mais 16, 28 volts. Beleza. Resolvido mais um. Vamos aí pro 19, para o 10 é 9. Beleza, chegamos aí no exercício 19, também de associação em série, né? Ó, o 19, a leitura. O resistor X, que é o resistor 2 aqui, ó, tá aqui que ele tem X ohm, né? X ohm. Tem uma tensão de 4 volts. Então, nesse cara aqui, estão sendo aplicados 4 volts. Determine o valor desse resistor, bem como a potência de cada resistor. Tá bom? Então, a gente tem um novo conceito aqui. A gente tem um conceito de potência, tá? A potência pode ser calculada aqui pela fórmula resistência vezes a corrente ao quadrado. Beleza? Essa daqui é uma das fórmulas da potência. Primeiro, vamos encontrar ali qual que é o valor desse resistor X. Se o total aqui do circuito é 20 volts e esse cara aqui
tem 4 volts nele, então sobram 16 volts para os outros dois. Concorda? Beleza? E a resistência equivalente aí desses outros dois? O primeiro é 2 ohms, o terceiro é 6 ohms. Então eu tenho uma resistência de 8 ohms que está sendo, né? E essa resistência aqui, ela está sendo aplicada nela, né? 16 volts. Né? Nesses dois resistores são 16 volts, porque o total é 20, só nesse aqui ficou 4. Então 16 dividido entre os dois. Com isso a gente consegue calcular o quê? A gente consegue calcular qual a corrente elétrica do circuito, não é? Olha aqui a pirâmidezinha nossa. A corrente, ela é a tensão dividida pela resistência. Então a corrente vai ser a tensão que sobrou para os dois resistores é 16 volts. A resistência equivalente deles é 8 ohms. Então a corrente que percorre eles é 2 amperes. Tá? Como a corrente em um circuito em série é igual em todos os pontos, eu sei que a corrente no resistor 2 vale 2 e sei que a voltagem lá é 4. Com isso eu consigo determinar o valor da resistência dele. A resistência não é a tensão dividido pela corrente. Olha aqui, ó, resistência, tensão dividido pela corrente. Então, ó, a resistência vai ser 4 volts de tensão que está sendo aplicada nele, a corrente 2 amperes que está sendo percorrida. Então a resistência dele é 2 ohms. Determinamos o valor da resistência do resistor X, né? Que estava lá como X ohm. Agora, para a gente aplicar ali na nossa fórmula, para achar a potência em cada um dos resistores, vamos colocar aqui, ó. A potência no resistor 1 é a resistência dele vezes a corrente ao quadrado. A potência no resistor 1, a resistência dele é 2, vezes a corrente ao quadrado. A potência 1 é 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8 watts. Potência do primeiro resistor. E a do segundo? A potência do segundo é igual à resistência dele vezes a corrente ao quadrado. Vezes a corrente ao quadrado. Então a potência do 2, resistência 2 a gente viu que é 2, vezes 2 ao quadrado, é a mesma coisa do resistor 1, né? 8 watts. Por último, a potência 3 é a resistência 3 vezes a corrente ao quadrado. A potência 3, resistência 3 é 6, a corrente ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, 6 vezes 4, 24. 24 watts a potência dissipada no terceiro resistor, tá bom? Vamos finalizar aqui esse vídeo, né? Vamos fazer mais um, né? Eu falei que era o último, vai ser o penúltimo. Vamos fazer mais um com o 20 e o 21. O 20 é um circuito em paralelo e o 21 é um circuito misto, né? Que tem uma parte que é em série e uma parte que é paralela. Vamos lá para o próximo.